Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula do Pausa Ativa, em que a gente vai trabalhar aí hoje a temática de alongamento geral, tá? Então eu sou o professor Bruno, vou estar falando os exercícios aqui para vocês, enquanto o professor Nicolas vai estar demonstrando eles, tá? Então uma aula bem tranquila aí, em que na parte de aquecimento a gente vai ter 5 exercícios e na parte principal a gente vai ter 6, tá? Então uma aula bem tranquila pra gente fazer aí, tá? Então para começar, vamos começar com a nossa cervical lá, fazendo um movimento de rotação. Então a gente vai aí só olhar de um lado para o outro, né? Trabalhando bem a musculatura do pescoço aí, né? Então a gente vai fazer aí um movimento de negação com a cabeça, tá? Então um exercício bem tranquilo pra gente começar a nossa aula de hoje. Só mais alguns segundinhos, faz um movimento bem lento aí pra gente não ficar tonto também, tá? Vai soltando aí bem nossa articulação do pescoço. Agora nosso segundo exercício lá, a gente vai descer um pouquinho e vai trabalhar os punhos, tá? Então a gente vai fazer um movimento de circundução dos punhos ali, tá? Então pode girar os nossos punhos aí pra fora, né? Cada punho vai fazendo um movimento em um sentido, né? Então a gente trabalha bem a articulação radiocárpica aí, trabalhando bem a região dos punhos, aquecendo eles também, tá? Pode inverter o sentido lá, fazendo o mesmo exercício, mesmo movimento, só que agora a gente tá fazendo a circundução para dentro, tá? Então mais um pouquinho só, trabalhando aí novamente nossos punhos. Aí, o terceiro exercício que a gente vai trabalhar agora vai ser um movimento de extensão e flexão dos dedos. Só que a gente vai fazer um movimento um pouquinho mais acelerado agora, né? Não precisa ser tão forte assim a velocidade deles, mas um pouquinho mais acelerado. Só abrindo e fechando as mãos, trabalhando bem ali a região dos nossos dedos, dos tendões que envolvem o dorso da nossa mão, tá? Então, é para liberar mesmo a musculatura, fazendo um pouquinho mais rápido. Agora a gente desce um pouquinho mais e vai para a região do quadril, em que a gente vai fazer um movimento ali de desvio lateral. Então basicamente a gente só joga o quadril para a esquerda, só joga o quadril para a direita, trabalhando bem a articulação coxo-femoral, tá? Então um exercício bem tranquilo também, né? Sente bem ali a região onde tem a cabeça do fêmur. Só mais 5 segundinhos agora. E por fim, agora a gente trabalha aí com a circundução do nosso tornozelo, tá? Então primeiro a gente vai fazer com o pé em ambos os sentidos, tá? Então primeiro a gente tá girando o nosso pé ali direito, né? No sentido horário. Então a gente trabalha ali a região tibiotársica, um exercício bem tranquilo em que a gente vai soltar nosso tornozelo, tá? Ainda com o mesmo pé pode inverter o sentido do movimento agora, fazendo um movimento anti-horário, tá? Então, novamente, trabalhando aí a articulação do tornozelo do mesmo pé, um exercício bem tranquilo que a gente está fazendo agora. Aí pode inverter lá o pé agora. Vamos para o pé esquerdo, trabalhando então este tornozelo. E para concluir o nosso aquecimento, a gente inverte o sentido deste pé, finalizando a nossa primeira parte da aula, né? Aquecimento articular aí que a gente sempre trabalha. Então só exercícios tranquilos em que a gente acaba aquecendo aí, né? Nesses primeiros 5 minutos de aula, a nossa região do corpo inteiro, tá? Indo para a parte principal, então a gente volta para a região da nossa cervical, faz um movimento de flexão lateral, tá? Então a gente dobra nosso pescoço, flexionando ele, com a outra mão a gente apoia na cabeça,
alongando bem a região aí da cervical, do nosso pescoço, pegando um pouquinho da parte do trapézio superior. Então é um exercício aí para começarmos de relaxamento da nossa cervical, né? Então, um exercício bem tranquilo, tá? Para começar a nossa parte principal de alongamentos gerais. Só mais 10 segundinhos agora. Então tentar relaxar bem o pescoço lá. Pode inverter o sentido agora do movimento, né? A gente mantém o exercício fazendo o outro lado agora, né? Mais uma vez alongando aí o outro lado do pescoço. Um exercício bem tranquilo aí para nossa cervical. Quiserem também pode fazer esse exercício com os olhos fechados para dar um relaxamento ainda maior para o corpo. Trabalha bem a respiração, né, nesse exercício, que a gente aí acaba sentindo nosso interior bem tranquilamente, tá? Aí pode relaxar lá. Agora a gente vai descer para a parte dos punhos, né, em que a gente vai começar fazendo a flexão do punho, tá? Então só aponta os dedos lá para baixo, com o dorso da mão virado para frente, e aí a gente flexiona nosso punho com a outra mão apoiada, tá? Então a gente vai pegar aí um alongamento para a região dos punhos, né? Ainda assim acaba pegando um pouquinho da região do antebraço também, tá? Pode inverter a mão, fazendo com a outra a mesma coisa. Um outro alongamento de punho. Só mais 10 segundinhos lá. Aí, agora a gente vai fazer o movimento oposto da flexão, que é a extensão, tá? Então, palma da mão virada lá pra frente, os dedos apontados para cima, tá? Então a gente faz um movimento de extensão trazendo todos os dedos da mão lá para trás, né? Acaba sendo aí até uma hiperextensão do punho. E não esqueçam de trazer o polegar, porque geralmente a gente acaba esquecendo do dedão da mão, tá? Mas ele também faz parte do processo. Então a gente tem que trazer todos os dedos lá para trás até sentir aquele desconfortozinho, alongando bem a região do punho, tá? Pode fazer lá com o outro punho a mesma coisa. Só mais 10 segundinhos. Aí, agora para soltar um pouquinho dos dedos lá, a gente vai fazer um movimento de hiperextensão em posição de reza, tá? Então junta as duas palmas da mão lá e força os dedos um contra o outro, né? Um vai estar um pouquinho flexionado, o outro vai estar hiperestendido. Então a gente foca bem na região dos dedos da nossa mão aí. Lembra de, nesse exercício, não levar o punho junto, né? Porque é um hábito que a gente tem aí de acabar levando o nosso punho junto para o exercício, tá? Pode fazer agora o movimento para o outro lado, mesma coisa. Chegamos aí na nossa metade da parte principal já, né? Então estamos indo para os finalmente da nossa aula. Aí, agora a gente vai fazer nesse finalzinho 2 exercícios para a perna. O primeiro deles vai ser para o quadríceps, região do quadríceps, que a gente vai fazer ali um movimento de flexão do joelho, segurando o nosso pé pelo dorso do tornozelo, tá? Então a gente alonga ali bem a região do quadríceps, né? E de outros músculos que estão na parte anterior da coxa, tá? Então envolve aí reto femoral, vasto medial, vasto lateral e por aí vai, tá? Então puxa a nossa perna ali para trás, trabalhando
bem a região anterior da coxa, né? Tenta manter ela alinhada com a perna ali, jogando a nossa flexão de joelho bem lá para trás para pegar bastante nossa coxa. Só mais 5 segundinhos. Aí pode inverter a perna, faz o mesmo exercício. Para quem tem mais facilidade ali pode fazer sem apoio, né? Tentar manter o equilíbrio no nosso corpo ali. Mas para quem tem um pouquinho mais de dificuldade aí pode fazer com apoio, não tem problema. Se apoia na parede, se apoia em algum suporte ou até mesmo na cadeira, tá? Últimos 5 segundos para o quadríceps. Aí, para finalizar um pouquinho da panturrilha, então a gente vai fazer um pouquinho de força com ela, né? Em um pé só a gente vai ficar na pontinha do pé, né? Então a outra perna ali se pode deixar ela suspensa no ar, ou pode flexionar ela, fazendo um 4 ou tudo mais. E a gente fica ali na pontinha do pé, fazendo um pouquinho de força na panturrilha, tá? Então, um exercício aí também de fortalecimento, tá? Então, a gente pega bastante aí da região sólea e do gastrocnêmio. Pode fazer com a outra perna agora, mesma coisa, igual o professor está demonstrando. Exercício que a gente também pode e deve fazer apoiado aí para facilitar né, o nosso equilíbrio, né? Aí pode relaxar lá. Parte final da aula então, da nossa volta calma agora. A gente vai fazer ali só uma rotação de tronco, com os braços bem relaxados, tá? Podem deixar eles balançando. A gente faz junto ali um movimento com o quadril para soltar bem o nosso corpo inteiro, tá? Então uma aula que a gente vai terminando aí balançando os nossos braços, né? Quiser agora pode dar aquela boa espreguiçada lá para cima da cabeça, entrelaçando os dedos, soltando aí nosso corpo inteiro, trabalhando bem nossa respiração também, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero aí que todos vocês tenham gostado bastante, né, da nossa aula de alongamento geral. Deixa o like no nosso vídeo, se inscreve no canal e para você que é colaborador do TJ, na descrição do vídeo a gente tem 2 links. O primeiro deles para a gente validar a presença e o segundo deles para vocês assistirem as aulas ao vivo conosco no Teams, que ocorrem todos os dias às 14, 15, 16 e 17 horas, beleza? Então por hoje foi isso, até a próxima, valeu!